Que eu quero falar com vocês é a respeito do Guzmán e que final levou essa história, tá? Enfim, se vocês for lembrar, o Cruzeiro que demonstrou interesse inicialmente na sua contratação há um pouco mais do que um ano, foi quando foi especulado as primeiras vezes do nome do Guzmán aqui no Cruzeiro. Enfim, a última matéria que nós tivemos em relação a isso foi lá no dia 21 de julho de 2021, do próprio Globoesporte.com, onde o Cruzeiro estava reunindo provas para levar o Envigado da Colômbia e também o Guzmán, o seu empresário, à FIFA, justamente porque o Cruzeiro tinha um contrato assinado com o Guzmán, de um contrato de 3 temporadas, com 50% dos direitos econômicos do jogador sendo adquirido pelo clube. Vale lembrar que esse valor nunca foi especulado, tá? Falou-se assim em 6 milhões e meio, que seria o Pedro Lourenço que iria contratar o Guzmán, mas isso nunca foi confirmado, mesmo depois dele ter sido anunciado de forma oficial, que ele foi anunciado lá no dia 16 de abril de 2021. Enfim, isso faz mais do que um ano que ele foi, no caso, especulado aqui no Cruzeiro, e ainda o Cruzeiro ainda não levou o Guzmán na justiça ou algo nesse sentido, tá? Vale lembrar que até naquela época se falava que no máximo até final do ano teria, por exemplo, essa confirmação desse processo ou algo nesse sentido, que não foi o que aconteceu. O Cruzeiro enrolou demais e eu creio que ou o Cruzeiro foi deixando de lado justamente porque tinha muito mais coisa para resolver, igual o projeto de clube empresa, ou também por falta de provas. O Cruzeiro alegou que teria, por exemplo, já o contrato assinado, quem sabe não teria nada sobre isso, então não teria muito o que fazer, porque eu vejo que se o Cruzeiro tivesse algumas provas, teria levado sem dúvidas o clube na FIFA. Naquela ocasião, até o mesmo próprio Sérgio Santos Rodrigues, que estava trabalhando na frente da contratação do Guzmán, tinha falado a respeito dessa história, e hoje, quase um ano depois, mês que vem completa um ano desse anúncio oficial, ainda não tivemos algumas respostas em relação a esse caso envolvendo o Guzmán. Que lembrando, ele fez isso com o Cruzeiro e depois fez também com o Júnior Barranquilla lá da Colômbia, onde ele foi anunciado por lá de forma oficial também e acabou rescindindo de última hora. O seu empresário inventou algumas desculpas e ele acertou a sua ida para o Atlético Nacional da Colômbia, onde por lá teve números bem razoáveis na última temporada, apenas 28 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. Nesse ano de 2022 tem até aqui 11 partidas, 1 gol marcado, meio campista de 23 anos de idade, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai dar aí nessa história. Já tem quase um ano, né, e só não deu em absolutamente nada. Acho que deve continuar assim para os próximos meses. Um recado muito importante para vocês, que é a respeito da BR4Bet, patrocinadora aqui do canal, onde para esse final de semana recheado, de jogos estaduais, principalmente nesse domingo e nesse sábado à noite, você vai ter a possibilidade de apostar com 100% de valor do seu primeiro depósito na BR4Bet. Por exemplo, você fez o seu cadastro por esse link aqui no QR Code ou aqui abaixo na descrição desse vídeo, você vai ganhar 100% de bônus no valor desse seu primeiro depósito. Então, você colocou R$100, você vai ter R$200 de banca para fazer suas apostas nessa rodada do campeonato estaduais, na próxima semana aí de Champions League. Então, sem dúvidas, vai compensar demais. Você que gosta aí de fazer suas apostas, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Desse vídeo é a respeito dessa história envolvendo 400 milhões de reais e que alguns grupos de empresários cruzeirenses estariam dispostos a se reunir para investir na SAF e rever um acordo com o Ronaldo Fenômeno. Que vai lembrar essa informação lá do portal Wall Sports, que alguns empresários cruzeirenses fariam um aporte próximo de 400 milhões de reais através de um fundo de investimentos, e que o Ronaldo teria uma tranquilidade maior para a reestruturação do Cruzeiro e ele abriria a mão de um percentual e esse grupo de empresários cruzeirenses entraria com esse valor. De primeira eu não achei uma ideia ruim, tá? Até porque, se o Ronaldo ficasse com 60% e esse outro grupo com algo próximo de 30% e investir no valor de 400 milhões de reais, eu acho que seria uma boa opção, mas não sabemos se, por exemplo, isso sairia do papel, como que iria ficar na prática, até porque seria algo bem novo, sendo que o Cruzeiro fechou aquele acordo nos primeiros moldes que não tinha participação de terceiros ou algo nesse sentido. Mas, em contrapartida, igual eu falei para vocês, esse grupo de empresários queriam uma redução do percentual que o Ronaldo tem, que é hoje de 90%, e que inclusive o ex-jogador aumente o valor pela compra das suas ações. O Ronaldo tem até o próximo dia 18 de abril para definir se vai comprar o clube em definitivo ou não, até que ele já colocou 26 milhões de reais no Cruzeiro e pegou muito mal depois do Conselho Deliberativo ter vazado aquela carta falando que ele só iria investir 50 milhões nos próximos anos ao invés de 400 milhões, porque o próprio fluxo de caixa do Cruzeiro iria pagar essa compra por parte do Ronaldo, que isso não pegou muito bem
como já era de se esperar. O Nicola, em vídeo que ele postou já na manhã desse sábado, ele falou que o Ronaldo não tem interesse nenhum em abrir mão e ficar com menos do que 90% das ações, que é o que ele tem hoje. Então é complicado você pensar assim, de que vai haver um acordo, mesmo esses empresários cruzeirenses se reunindo para fazer esse aporte. Eu não vejo que o Ronaldo vai abrir mão de, sei lá, de 30%, 20% do Cruzeiro para ter, sei lá, um investimento de 400 milhões de reais. Vale lembrar que tem alguns empresários cruzeirenses que é próximo do Sérgio Rodrigues, na última gestão, podemos dizer assim, o Pedro BH, o Regis Campos, o Eugênio Matar, que é da Localiza, de aluguel de carros, tem também o Thiago Costa, da Vilma Alimentos, o Emílio Brandi, da Nova Safra, distribuição de alimentos também, Paulo Henrique Guimarães, do Banco BS2, o Vitor Medioli, que é no caso do Grupo Sada, que inclusive patrocina o vôlei do Cruzeiro, além também do Aquiles Diniz, do Banco Inter. Não estou falando que esses os caras que iriam investir no Cruzeiro, mas são pessoas que já teve uma ligação com a gestão passada e quem sabe não poderia ser um dos interessados, né, em colocar um dinheiro no Cruzeiro. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa história, você acha que seria bom, você acha que seria ruim, enfim. Estou curioso para saber a opinião de vocês. O penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Leandro Damião, ele que assim, está em seu último ano de contrato lá no Japão, e alguns de vocês me perguntaram na última semana se ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, porque o contrato dele realmente deve terminar no final dessa temporada e ainda não se sabe se vai continuar por lá ou não. Enfim, vale ressaltar que para imaginar o Leandro Damião, por exemplo, no Cruzeiro, na segunda divisão, seria quase inimaginável, tá? É impossível porque eu vejo que no futebol lá do Japão ele não deve estar ganhando menos do que 550, 650 mil por mês. É um atleta que está numa fase absurda no futebol do Japão. Para você ter uma ideia, a temporada passada foi o melhor ano dele, ele fez nada mais, nada menos do que 48 jogos, 31 gols marcados e 10 assistências, 41 participações em gols em 48 partidas. Além disso, nos últimos 2 anos, em 2019 e 2020, também pelo Kawasaki Frontale, acho que é isso, Frontale, enfim, ele fez em média 40 partidas com 15 gols e 6 assistências. Então, é um jogador aí bem constante desde quando saiu do futebol brasileiro e quem sabe não volte aí no final da temporada. Jogador que tem seus 32 anos de idade, então assim, o Ronaldo não tem interesse de contratar jogadores muito velhos, 34, 35, mas quem sabe o Leandro Damião com 32 para a próxima temporada, eu acharia que seria uma boa opção para o Cruzeiro. Ele que teve uma passagem bem rápida aqui na Raposa em 2015, emprestado pelo Santos, 46 jogos, 18 gols marcados, foi o artilheiro do Cruzeiro naquela Libertadores, né, daquele ano, fez gol contra o São Paulo na fase de mata-mata. Enfim, é um jogador que ficou bem marcado naquela curta passagem dele, naquele ano bem estável do Cruzeiro de 2015, depois foi jogar no Real Betis da Espanha, apenas 3 partidas, uma temporada e meia no Flamengo e mais 2 anos no Internacional, antes de ir para o futebol do Japão. Jogador que surgiu muito bem, né, pelo Internacional, teve aquela transferência para o Santos em 2013, 2014, onde não foi muito bem. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você sabia dessa fase excelente dele no futebol do Japão. Vale lembrar que além do Leandro Damião, outro brasileiro que tem feito um baita sucesso no futebol japonês é o Vinícius Araújo, jogador revelado aqui pelo Cruzeiro. O Vinícius Araújo que tem uma média de 15, 18 gols marcados por temporada nesses últimos 2 anos e meio que ele está por lá. Vídeo que eu já trouxe aqui para vocês nessa última semana, inclusive vou deixar um card aqui onde eu falo desse caso envolvendo o Vinícius Araújo. Se eu esquecer de colocar, só você voltar aqui uns 7, 8 vídeos no canal, vai ter lá o Vinícius Araújo com a camisa azul na capa, vai lá dar uma olhada do jogador revelado na base que está numa fase excelente no futebol japonês. Enfim, vamos agora para o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês, que é do interesse do Cruzeiro em um zagueiro do Flamengo, que é no caso o zagueiro Noga, de 20 anos de idade. Bom, notícia lá do canal Flazoeiro, ele que o nome dele é Gabriel Noga, ele tem 20 anos de idade, é um zagueiro que surgiu muito bem no Flamengo, nas categorias de base há muito tempo tem sido o titular. E assim, só não vai ganhar mais chances com o técnico Paulo Souza, justamente pela competitividade no setor de zagueiros do Flamengo, está bem grande, tanto que assim, eles têm várias opções, né? O Fabrício Bruno, que era do Cruzeiro, revelado pelo Cruzeiro, que foi contratado recentemente, tem ainda o Rodrigo Caio, do Davi Luiz, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, então tem várias opções nesse setor, e o Gabriel Noga jogou apenas o estadual, quando o Flamengo estava com o time reserva, fez 4 partidas como titular nesse ano de 2022. Ano passado, pelo time sub-20, ele fez 21 jogos, 4 gols marcados, atuou também 5 partidas no início do estadual, um jogador muito interessante mesmo, que atuou pelo profissional do Flamengo desde quando ele tinha seus 18 anos de idade. E assim,
para o Cruzeiro demonstrar interesse em mais um zagueiro. Não sabemos se vai ser mais uma opção ou se, por exemplo, o Eduardo Brock pode estar de saída. Até porque hoje o Cruzeiro tem poucas opções para zagueiro, tá? Contando com a permanência do Eduardo Brock, nós temos o Eduardo Brock, o Sidney, o Lucas Oliveira, além também do Matheus Silva e outras opções na base, como por exemplo o Paulo e o próprio Everton. Mas ainda assim, se for considerar 5 opções para esse setor, se o Cruzeiro perder o Eduardo Brock, então ficaria com pouquíssimas oportunidades nesse elenco de defensor, ainda mais pensando numa sequência de Série B que deve ter uma